Para começar a sessão, eu gostaria de chamar o Harry, que se apresenta, Harry. Eu não vou apresentar você. O Harry é um amigo nosso de longa data e nós esperamos que ele já tenha uma história interessante, agora uma nova empresa, uma nova história, então ele vai poder compartilhar com a gente a sua nova história. Obrigado, Harry. Obrigado, professor. Estão me ouvindo? Tudo certo? Tá. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouquinho da experiência na Villares Metals, da implantação da jornada Lean. Então, eu estou na Villares há 2 anos. Para mim também é um mundo novo, é um mundo diferente. Eu nunca trabalhei na área de siderurgia, trabalhei antes na Autopeças. Conheço o Walter Medeiros já de longa data. Venho lá da ThyssenKrupp, divisão de molas. Depois trabalhei numa empresa de máquinas agrícolas, que é Steel, faz motosserras, roçadeiras. E há 2 anos, como eu disse, eu estou na Villares e a gente começou com a nossa jornada lá. Eu vou contar rapidamente um pouquinho da Villares, um pouquinho da história da Villares, para vocês entenderem o contexto, e aí fica mais fácil entender também por que é que a gente decidiu começar com a jornada Lean na Metals, na Villares Metals. Bom, é uma empresa familiar, fundada em 1944, e em 1996 houve uma aquisição da Villares Metals, da Villares, na verdade, comprou a Eletrometal, que era uma outra empresa familiar que produz aços de alta liga. Em 2000, o grupo espanhol Sidenor comprou a Aços Villares e também a Villares Metals, que produz os aços de alta liga, aços especiais. Como isso não era o core business da Sidenor, do grupo Sidenor, eles decidiram, em 2004, houve uma empresa interessada, que é a Böhler, uma empresa austríaca, e eles decidiram vender, então, só a divisão Metals para a Aços Böhler, que tem o foco em aços de alta liga. E em 2007 o grupo Voestalpine adquiriu então a Aços Böhler como um todo. É uma divisão, então a Aços Böhler é uma divisão da Voestalpine. Os nossos produtos, nós somos líderes de mercado em aço ferramenta, em aços rápidos para as mais diversas aplicações que vocês podem ver aí. Nós estamos entre os 3 maiores fabricantes de aço válvula do mundo. Na verdade, hoje nós somos o número 2 do mundo. Somos líderes de mercado em ligas especiais. São materiais, basicamente materiais refundidos. E para as mais diversas aplicações, por exemplo, implantes, trens de pouso de aviões, são materiais, são peças de altíssima responsabilidade. Somos líderes de mercado também em peças forjadas de grande porte. Então, a partir de um bloco forjado, a gente fornece ou oferece aos nossos clientes a possibilidade de ter peças usinadas muito próxima do conceito final da peça, do produto. Temos uma ampla gama de produtos de aços inoxidáveis. E no ano fiscal 2011-2012, que terminou agora em 31 de março de 2012, esses são basicamente os números, né? 841 milhões de reais de faturamento, produzimos praticamente 93 mil toneladas de aço. Desses 841 milhões, 300 milhões são para exportação, então isso é uma informação muito importante, né? Que depois a gente vai entender por que é tão importante. E basicamente 1.600 funcionários trabalhando na Metals. A nossa exportação, os 300 milhões, basicamente os principais mercados são NAFTA, América Latina, Mercosul e Europa, mas nós também temos uma presença forte, principalmente com aço válvula na Ásia e uma pequena participação na África. Então a gente está presente em todos os continentes. Nós, para começar a fazer um pouquinho a transformação cultural da empresa, nós decidimos revisitar nossa missão, nossa visão e os nossos valores. E eu queria trazer e compartilhar isso com vocês, porque o que a gente vê muito por aí é que a missão, a visão e os valores
normalmente são um quadro bonito pendurado na parede das empresas e as pessoas não vivem a missão, não vivem a visão e não vivem os seus valores. E o que a gente está querendo fazer na Villares, dentro desse processo de transformação cultural, é que não seja um quadro bonito pendurado na parede, mas sim faça parte das atividades nossas no dia a dia. Então, a nossa missão é prover soluções inovadoras em aços, ligas especiais e serviços, de forma sustentável, gerando valor para clientes, colaboradores e acionistas. A nossa visão, nós queremos ser a primeira opção para clientes, colaboradores e acionistas, sempre. E nós definimos aqui um conjunto de valores, e não é à toa que nós colocamos a segurança em primeiro lugar, ela realmente está em primeiro lugar dentro da Villares Metals. Nós hoje somos benchmarking dentro do grupo Voestalpine, porque nossos índices de acidentes, graças a Deus, deixa eu até bater aqui, dá licença, que continue assim, são excelentes. Nós temos muito poucos acidentes e quando acontecem, infelizmente, não são graves. Nós temos, inclusive, uma faixa na entrada da empresa que diz mais ou menos o seguinte: se você não considera a segurança importante na sua atividade, no seu dia a dia, a Villares Metals não é o lugar certo para você trabalhar. Por favor, procure um outro lugar para trabalhar. E aí o nosso querido Edson, o diretor industrial, tem um papel fundamental, ele é um dos grandes puxadores desse assunto segurança dentro da nossa empresa. Nós fazemos um mundo melhor, valorizamos as pessoas, garantimos bons resultados sempre, somos criativos e inovadores, amamos o que fazemos, e aqui eu preciso dizer que é verdade isso. Como eu falei, eu estou há 2 anos na empresa, e uma das primeiras coisas que me saltou aos olhos é o amor que as pessoas têm pela Villares Metals. As pessoas ficam lá 20, 25, 30, 40 anos, e passam pelos mais diversos desafios e não desistem, porque realmente gostam da empresa. Isso faz com que a nossa atividade no dia a dia, grande parte das dificuldades se tornem um pouquinho mais fáceis por esse amor que as pessoas têm pela empresa. E nós fazemos o que é certo. Então, por que iniciar a jornada Lean? Vocês se lembram, eu falei dos 300 milhões de exportação, não é novidade para ninguém a situação cambial no país, o câmbio lá de 1,55, 1,60, agora no momento está um pouco mais favorável, mas a gente sabe que não deve ficar nesse patamar por muito tempo. Então, isso fez com que a rentabilidade das exportações caísse significativamente e, mais do que isso, proporcionasse a oportunidade de muitos materiais importados entrarem no nosso país. A gente hoje está enfrentando concorrência em moldes, por exemplo, de chineses, de indianos, aços inoxidáveis vindo da Índia, a preços que são muito mais baratos do que os nossos. Então, essa situação, esse contexto todo de ter que garantir a rentabilidade na exportação e também manter a nossa competitividade dentro do mercado nacional, nos fez levar uma reflexão e nós achamos, bom, nós temos que fazer alguma coisa e vamos implantar o Lean. Vamos iniciar a nossa jornada. Então, a jornada Lean começou com a definição da estrutura do primeiro ciclo de implantação. Nós definimos basicamente 2 áreas piloto e para cada uma dessas áreas um coordenador. Nós tivemos o apoio de uma empresa de consultoria, a Leanway, e definimos uma equipe de pessoas que iriam trabalhar junto desta empresa de consultoria, porque nós não queremos ficar eternamente dependentes. Então, nós queremos formar uma massa crítica de pessoas, desenvolver as pessoas, para que elas pudessem ou possam daqui para frente seguir implantando o Lean dentro da empresa. Inclusive, esse grupo de pessoas aqui, o líder do projeto, que é o Maurício, que ao mesmo tempo é o chefe dessa equipe, ele sabe, ele tem obrigação, ele às vezes fica bravo comigo, mas as pessoas aqui, 2 anos no máximo dentro da equipe. Qualquer vaga que abre de supervisão na fábrica, logística, produção, manufatura, o que seja, essas pessoas têm que ir para lá para a gente conseguir desenvolver uma massa crítica, um conhecimento e espraiar ele para toda a empresa. Depois, então, os padrinhos, o Edson, o Edmir e o Gerson, e o patrocinador, que sou eu. E as áreas piloto que nós definimos são as áreas de acabamento de barras e usinagem. Eu vou passar a jornada Lean, a linha do tempo. Nós começamos, então, com um treinamento das pessoas, nos fundamentos do Lean. Fizemos 20 workshops, 370 colaboradores treinados. Aqui a gente tem algumas imagens, algumas fotos desses treinamentos.
E aquilo que eu falei para vocês, a importância da missão, da visão e dos nossos valores. Como isso está atrelado à nossa missão, à nossa visão, aos nossos valores? Então, aqui nós estamos valorizando as pessoas, né? Construímos o A3. Então, fizemos o mapeamento do estado atual, construímos o estado futuro, e a partir desse estado futuro, o A3, que resume toda a história de onde a gente quer chegar lá na frente. Então, aqui está o A3, e o pessoal trabalhando na construção, é a maneira tradicional, né? Uma equipe, uma semana Kaizen, e a gente construindo tudo isso juntos. E aqui então, missão gerando valor para clientes e acionistas, nós estamos procurando reduzir os desperdícios e somos criativos e inovadores. Tivemos então o início das semanas Kaizen, alguns exemplos para vocês eu vou trazer, mas no total até agora são 28 semanas Kaizen que nós realizamos dentro da Metals, 775 ideias implantadas, 257 participantes e 1.120 horas dedicadas às semanas Kaizen. Mais uma vez, prover soluções inovadoras, somos criativos e inovadores. Aqui então, alguns exemplos de melhorias que nós conseguimos durante essas semanas Kaizen. Um exemplo de setup, o tempo de setup nesse equipamento era antes 60 minutos e passamos depois da semana Kaizen para 60 minutos. Então uma melhoria considerável. De novo, onde impacta na nossa missão e nos nossos valores. Respeito com as pessoas, movimentação dos operadores antes da semana Kaizen, a distância percorrida pelo operador 622 metros para exercer a tarefa dele, exercer a função dele, e depois da semana Kaizen baixou para 145 metros a distância percorrida. Impacto na missão e nos valores. Melhoria das condições ergonômicas, vocês podem ver aqui que antes o funcionário operava com uma chave e aqui ele passou a operar com uma ferramenta automática, pneumática, né? Então, redução de esforço, melhoria das condições de trabalho, segurança em primeiro lugar. Aqui nós tivemos também uma mudança de paradigma grande dentro da empresa, porque como os equipamentos são muito pesados, muita gente dizia, não dá para mudar layout, porque é muito custo, tem que preparar o piso, tem que fazer uma base de concreto e assim por diante. A gente conseguiu quebrar esse paradigma dentro da empresa. Nós fizemos sim algumas alterações de layout que foram significativas e os resultados depois vocês vão ver mais para frente. Gestão para o Gemba. Nós criamos as ilhas de informação. A partir delas é que se inicia a caminhada do Gemba. Aqui vocês podem ver uma das primeiras caminhadas que a gente fez e nós construímos também a cadeia de ajuda. É claro que isso aqui ainda não está num patamar ótimo. Esses dias mesmo eu fiz uma caminhada e parei na frente da ilha de informações e a gente vê que às vezes tem informações que não estão coerentes, que não se complementam, tem perguntas que são feitas que a resposta não está na ilha de informação. Então, é uma jornada, é um aprendizado muito grande e a gente está sempre procurando desenvolver isso. Garantimos bons resultados. Gerenciamento do fluxo de materiais, aqui também a gente tem algumas coisas bem interessantes. A gente vê que antes do Kaizen, muito material parado, não havia definição de local de entrada e saída de materiais. E aqui a gente consegue ver a evolução, tanto na identificação da entrada e saída, como também na quantidade de material que está ali. Aqui a mesma coisa, a quantidade de material parado na entrada da máquina é muito material mesmo, muito material. E aí até tem problema de definição de fluxo, né? Porque as pessoas fazem aquilo que é mais conveniente a elas naquele momento. Eles puxam qualquer coisa aqui de baixo, por exemplo, e não interessa muito para o cliente aquilo que ele está esperando de material. Interessa o que é mais interessante fazer para a fábrica naquele momento. Então aqui nós definimos, além do novo nível, nós definimos estado crítico, estoque em alerta e em nível ideal, a quantidade de peças e o sequenciamento para a operação.
Movimentação também, quando a gente trazia o material, por exemplo, do laminador e levava ele para dentro da área de acabamentos, levávamos primeiro para uma área, depois para uma outra área e só depois ele ia para a máquina para fazer a operação. Então nós definimos nível de estoque e definimos um local único para estoque para reduzir a quantidade de movimentação de material. Também no final de linha, onde era feita a inspeção visual e a embalagem, a gente vê que tem uma série de nós no fluxo e a gente conseguiu aqui, com um investimento pequeno, com um retorno econômico enorme, transformar a área de inspeção visual e de embalagem. Elaboramos também um roadmap com cada um dos degraus. Nós estamos exatamente aqui no fluxo de materiais e a gente tem uma série de atividades que são pré-requisito para a gente ir para a próxima etapa ou não, e tem atividades que não são necessárias para uma determinada área, e à medida que a área vai implantando, vai implementando cada uma das ferramentas, elas dizem que estão prontas, que fizeram esse roadmap, que completaram essa tarefa, e também o nosso pessoal da melhoria contínua vai lá e dá uma checada se está acontecendo de verdade mesmo aquilo que a gente combinou. E nós começamos também a construir o que chamamos de Villares Metals Excelência, que é um manual do sistema de gestão da Villares Metals. Aqui estamos nos primeiros capítulos, estamos começando a rabiscar, e é uma dificuldade muito grande, tem muita coisa para a gente escrever e complementar aqui. Bom, tudo isso resultou no seguinte, todo esse esforço. Na área de usinagem, aumento de volume de produção em toneladas, a meta do projeto era 10%, nós fizemos 18%. Aumento de produtividade em toneladas por homem ano, a meta era 10%, nós fizemos 19%. Redução do material em elaboração, a meta era menos 20%, nós fizemos menos 59%. E a redução de lead time era menos 20%, nós fizemos menos 27%. Então são resultados expressivos na área de usinagem e na área de acabamento de barras, os valores não são menores, volume de produção de 15 para 18,5, produtividade, a meta era 10, fizemos 29, redução do IP era menos 25, fizemos menos 75, e o lead time de menos 25 para menos 58%. Então os resultados falam por si das melhorias todas que a gente conseguiu alcançar nessas áreas lá na Metals. Os próximos passos, além da área piloto, que a gente continua com a próxima etapa, a segunda rodada, nós definimos outras áreas e aqui a gente tem as metas de ganho de produtividade, de material em elaboração e de lead time de manufatura. Então a gente vê, por exemplo, na área de usinagem, que já foi uma área de piloto, nós unimos ela ao tratamento térmico e mesmo assim a gente consegue ainda ter ganhos significativos de produtividade, WIP e lead time. Então, as principais lições aprendidas nesse período, eu sei que é difícil para a gente, e para mim também é, a gente gosta muito de ser herói, a gente gosta de ir lá na área e resolver os problemas para todo mundo e as pessoas ficam dependentes da gente. Mas não é isso que a empresa precisa. Então, para fazer isso acontecer, para criar dentro da empresa uma cultura de análise e solução de problemas, pergunta por quê. A outra coisa é os operadores. É impressionante a quantidade de sugestões que eles trazem para a gente. É realmente impressionante. Os caras... Eu me lembro quando a gente começou a primeira semana Kaizen em uma das máquinas, aquele setup que vocês viram antes, os operadores das outras máquinas começaram a perguntar quando é que esse troço vai chegar aqui para me ajudar também. Eu tenho um monte de ideias para resolver meus problemas aqui. Então é impressionante o que esses caras, que são eles que realmente dominam o processo, não é a gente, a contribuição deles. Então envolver esses caras sempre, desenvolver a cada dia o conceito de fornecedor-cliente, e não aquela coisa estanque, eu fiz o meu, o próximo é o próximo, ele se vire com o dele. E problemas, que a gente acha, estou com um problema, estou desesperado, arrancando meus cabelos, na verdade são grandes oportunidades de melhoria. O meu papel nesse contexto, que eu acho que é o principal ponto que o professor Ferro colocou aqui, eu tenho o papel de sustentar a transformação, e eu entendo que meu papel principal é ser líder pelo exemplo. Então, liderando pelo exemplo, é fundamental
a minha presença no chão de fábrica. É muito mais gostoso ficar no ar-condicionado, no escritório, sem dúvida nenhuma. Siderurgia, o ambiente de trabalho não é exatamente um lugar gostoso para a gente estar, mas é fundamental a minha presença lá. Então eu faço meu Gemba Walk, eu vou, converso com os operadores, os caras são super sinceros, não tem o filtro das lideranças intermediárias, não tem PowerPoint, tem a pergunta e tem a resposta. Auditoria 6S, eu sou auditor 6S, eu participo uma vez por mês da auditoria e é 6S na Metals, porque o 6º S é o S da segurança, que nós valorizamos muito, como eu já disse anteriormente. Eu tenho reunião semanal com o gerente do projeto, onde a gente acompanha o que está acontecendo. Reunião quinzenal de acompanhamento do A3 com os diretores. E aqui é bacana assim a gente ver, eu também já fiz esse erro no passado. O primeiro A3 que eu construí, eu deleguei a construção do A3 para a equipe da melhoria contínua. Então eu nunca me apropriei do A3, ele nunca foi meu de verdade. Eu não sabia nem explicar o que tinha no A3. O segundo A3 que eu construí. Eu investi 8 dias na construção do A3. Com a ajuda da consultoria, o Guinato está aqui, eu por diversas vezes queria matar ele, né, com as perguntas, mas no final o A3 ficou muito bom. E o que a gente percebe na Metals agora é um movimento igual. Os diretores, no começo, eles não se apropriavam do A3. A gente tem o Gerson, que acho que está aqui também, não sei, está ali o Gerson. O Gerson está num sofrimento, coitado. Mas eu sei que ele está fazendo com uma dedicação que é impressionante. Ele está se apropriando da área dele. Ele está entendendo a área dele como ele nunca entendeu antes. Então, reunião quinzenal com os diretores no papel de dono do processo deles. Envolvimento na Semana Kaizen, eu participo na abertura, eu participo no meio da semana, eu participo no fechamento, na celebração. Feedback constante para ajudar a desenvolver pessoas. Hora de dar feedback é sempre, não é só naquela hora formal de avaliação de desempenho, é sempre, é todo dia, toda hora, de maneira educada, de maneira respeitosa com o seu interlocutor. Apoio aos conceitos e métodos utilizados, então a gente tem que ter uma boa base dos conceitos, senão não dá para argumentar, não dá para conversar. E reconhecimento e premiação para os resultados atingidos. É uma coisa simbólica que a gente fez na Metals, assim como em todas as empresas. A Metals tem um momento de acompanhamento de resultados, indicadores, e a gente tem como definição que no mínimo 80% deles tem que estar no verde. E no final do exercício passado, eu peguei uma estatueta, que não é um Oscar, é uma estatueta de pedra, e entreguei para uma área como reconhecimento por ter atingido os seus indicadores. Ele passou muito mais dos 80%, por acaso foi o Gerson que está aqui com a gente. Outra coisa muito importante, pessoal, quem que agrega valor na nossa operação? Então, na cultura tradicional, mais importante é o presidente, sentado na cadeira, no ar-condicionado, terno, gravata, bonitão. Mas quem que agrega valor? Essa turma aqui. Então, no nosso conceito de trabalho, nós estamos tentando inverter a pirâmide. É meu papel suportar todo mundo dentro dos níveis hierárquicos da escala, da estrutura organizacional da empresa, para que esse pessoal consiga fazer bem o trabalho deles. Eles é que estão agregando valor para o cliente, não eu. Então, sair de uma cultura de autoridade para uma cultura de responsabilidade, dar responsabilidade para as pessoas. Uma cultura de foco em resultados, que continua sendo foco em resultados, mas através dos processos. Ao invés de dar as respostas, fazer perguntas, criar uma cultura de análise e solução de problemas. Educação formal, sair dela e fazer o aprendizado no chão de fábrica. Então, ao invés de fazer as tomadas de decisões numa sala de reunião, com ar-condicionado e um PowerPoint, vamos lá, vamos olhar na fábrica o que está acontecendo. Isso é fundamental. As grandes dificuldades, as pessoas na Villares têm muito conhecimento, têm habilidades, e às vezes o que a gente precisa mudar um pouquinho é a atitude. Eu disse, metade do caminho está resolvido pelo amor que as pessoas têm pela empresa. A outra metade a gente tem que ajudar elas nesse processo de transformação cultural, porque a atitude é diferente. Nós não queremos mais heróis na empresa. Nós queremos que cada um seja um pequeno herói dentro do seu processo.
a necessidade de mudança na mentalidade e atitude do gestor, né? Então, assim como eu me policio para estar no Gemba, eu espero que os gestores também estejam no Gemba, que garantam o trabalho padronizado, né? A disciplina na aplicação das ferramentas do Lean, e os benefícios disso são a melhor gestão operacional. É uma dificuldade tremenda, pessoal. É uma dificuldade muito grande. Eu imagino que nas empresas de vocês talvez não seja muito diferente, mas na Metals, a característica do líder da Metals é uma pessoa muito técnica, conhecedora profunda da parte técnica do seu processo. E nem sempre o melhor líder, o melhor gestor de pessoas e de recursos. Então, esse é um processo de transformação cultural que a gente está atravessando e muito suportado pela área de RH. É fundamental a presença do RH também. Outra dificuldade é capacitar, bom, já falamos da liderança, líderes com perfil de estimular a melhoria contínua, né? Fazendo perguntas, desenvolvendo as pessoas e não sendo os heróis. E desenvolver uma cultura focada na análise e solução de problemas. Então, o fundamental, para mim é muito difícil, eu viro e mexo, eu estou me deparando querendo ser o herói de novo, mas não é assim que tem que ser. O meu papel é de ir lá, é de fazer perguntas, ajudar as pessoas a se desenvolverem para a criação dessa cultura de análise e solução de problemas e de assumir a responsabilidade dentro dos seus processos. É o processo grande da transformação cultural. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e depois acho que vai abrir para perguntas.